E aí, pessoal, tudo bem? Professor Luiz Antônio aqui do CPTEC, curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Seja bem-vindo. Você está estudando plano cartesiano? Você está começando o estudo de funções ou você está iniciando o estudo de geometria analítica, ao qual todo objeto de estudo é baseado no plano cartesiano? E você tem dúvidas nesse assunto? Então, assista essa aula até o final, porque essa aula pode esclarecer alguma dúvida que você tenha. O plano cartesiano, muito estudado em matemática, ele é constituído de dois eixos que formam entre si um ângulo de 90 graus, ou seja, esses dois eixos, eles são perpendiculares. Um é o eixo x, que é chamado o eixo horizontal, que também é chamado eixo das abscissas. Isso é muito importante, isso aparece muito em prova. Então, o eixo das abscissas é o eixo x. E o outro eixo é o eixo y, que também é chamado de eixo das ordenadas. Então, o plano cartesiano nada mais representa do que esses dois eixos ao qual nós mencionamos. Aqui na tela, nós temos os dois eixos chamados eixos coordenados, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, e temos alguns pontos para que nós possamos analisar, nós possamos estudar esses pontos. Bom, o ponto de interseção entre os eixos x e y, entre as retas x e y, é chamado origem do plano cartesiano, esse pontinho que você está vendo aqui, ó. Ele é chamado origem, tem um zerinho aqui, tá vendo? Bem pequenininho aqui. Esse zerinho aqui, ele representa a origem tanto do eixo x quanto do eixo y. Bom, dessa origem à direita no eixo x, você tem valores positivos, tá vendo? Algumas marcações aqui, ó, 1, 2, 3, 4, valores positivos. Dessa origem à esquerda no eixo x, você tem valores negativos, ou seja, você tem abscissas negativas. E como nós sabemos, uma reta, ela é um conjunto de infinitos pontos. Então, por exemplo, aqui entre o 0 e 1, existe uma infinidade de números reais aqui, ó. Entre 1 e 2, existe também uma infinidade de números reais. É claro que eu coloquei aqui apenas os números inteiros para poder demarcar as posições dos eixos. E no eixo Y, a mesma coisa, no eixo vertical. Da origem para cima, nós temos valores, números reais positivos, e da origem para baixo, nós temos valores reais negativos. Então, por exemplo, uma localização do ponto A, que está aqui, ó, esse ponto A ele tem abscissa 7 e ele tem ordenada 6. Então, o ponto A ele pode ser representado como um par ordenado da seguinte forma: 7,6. Assim. Isso aqui é um par ordenado, ou seja, a ordem influencia no posicionamento desse ponto. Quer dizer o seguinte, que o ponto 7,6 ele é diferente do ponto 6,7. O ponto 7,6 ele tem abscissa 7 e ele tem ordenada 6. E o ponto 6,7 ele tem abscissa 6 e tem ordenada 7, ou seja, não é o mesmo ponto. A ordem, o nome é par ordenado, ou seja, a ordem influencia aqui a troca das componentes de um ponto qualquer. O nosso plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes, ou seja, 4 semiplanos. O primeiro quadrante é onde você tem abscissa e ordenada positiva. Então, o primeiro quadrante é esse aqui, ó. Observe que os valores de x são positivos e os valores de y também são positivos. É o primeiro quadrante. O segundo quadrante é representado por abscissas negativas e ordenadas positivas. O terceiro quadrante é onde nós temos abscissas e ordenadas negativas. E o quarto quadrante nós temos abscissas positivas e ordenadas negativas. Então, o nosso plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vejamos algumas atividades que podem aparecer na sua prova, algumas atividades importantes aí para você entender melhor esses conceitos. Quais são as coordenadas x e y dos pontos A, B, C, D, E, F, G, H e I? Então, vou colocar
alguns. Então, o ponto A, como nós já vimos, ele é representado pelo par ordenado 7, 6. O ponto B, vamos analisar o ponto B. O ponto B está aqui, ó. O x, a abscissa do ponto B é 1 e a ordenada do ponto B é 2. Portanto, o ponto B é representado pelo par ordenado 1, 2. O ponto C, ele está aqui, ó. Observe que o ponto C está exatamente sobre o eixo x. Isso quer dizer que a sua abscissa vale 4, o valor de x é 4 e o valor de y é 0. Ele não tem variação no eixo vertical. Ponto D, olha aqui o ponto D, ó. O ponto D, ele é representado pela abscissa 2 e pela ordenada menos 3. Observe que o ponto D, ele pertence ao quarto quadrante aqui, ó, abscissa positiva e ordenada negativa. Então, vou colocar apenas alguns aqui. Eu vou deixar essa lista de exercício na descrição aqui do vídeo para você pegar e você conseguir responder, ok? Questão número 2. Quais desses pontos do plano pertencem ao primeiro quadrante? Então, o primeiro quadrante tem que ter abscissa positiva e ordenada positiva. Observem que são apenas os pontos A e B. Ponto A, aqui, ó, abscissa positiva e ordenada positiva. O ponto B também tem. O ponto C, ele não pertence ao primeiro quadrante, também não pertence ao quarto. Ele está exatamente entre o primeiro e o quarto quadrante. Por quê? Porque a sua ordenada é nula. Aqui, ó, no exercício número 1, a gente chegou a essa conclusão, que a ordenada do ponto C é 0. Portanto, o ponto C ele não pertence a nenhum quadrante. Questão 3. Quais desses pontos do plano pertencem ao segundo quadrante? Vamos ver aqui o segundo quadrante. Lembrem-se, no segundo quadrante nós devemos ter ordenada positiva e a abscissa tem que ser negativa. O ponto G, por exemplo, não é? O ponto G ele pertence ao segundo quadrante. O ponto I também pertence ao segundo quadrante. Olha as coordenadas do ponto I, menos 2 e 1, tá bom? Aqui, eu vou colocar aqui embaixo as coordenadas do ponto I, ó, menos 2 e 1. A abscissa negativa e a ordenada positiva. Quais desses pontos do plano pertencem ao terceiro quadrante? Só tem um ponto no terceiro quadrante, que é o ponto F, tá vendo aqui, ó? Então, o ponto F, vou até colocar as coordenadas do ponto F aqui, que são menos 4 e menos 5. No terceiro quadrante, nós temos abscissa e ordenada, ambas negativas, tá bom? No quarto quadrante, exercício 5, no quarto quadrante nós temos apenas o ponto D. O ponto E, ele não pertence ao quarto quadrante nem ao terceiro. Por quê? Porque no ponto E nós temos a abscissa nula, a abscissa é 0 e a ordenada é menos 4. Questão 6. Quais desses pontos do plano têm abscissa positiva? Basta você observar quais são os pontos que têm abscissa positiva, ou seja, que tem o valor de x positivo. Esses pontos serão os pontos A, ponto B, ponto C e ponto D. Esses 4 pontos aqui, eles têm o seu valor de x, a sua componente x positiva. 7. Quais desses pontos do plano têm abscissa negativa? Então, vamos ter que observar todos os pontos que têm abscissa negativa. Então, ponto G tem abscissa negativa, o valor de x. Ponto I, ponto H também tem abscissa negativa. O ponto H, observe que a abscissa é menos 3. Ponto F também tem abscissa negativa. Questão número 8. Quais desses pontos do plano tem ordenada positiva? Ou seja, o valor de y tem que ser positivo. Então, o ponto A tem ordenada positiva, o ponto B também tem ordenada positiva, o ponto G, o ponto I e só. Professor, o ponto C não tem ordenada positiva? Não, o ponto C ele tem ordenada nula. O valor de y no ponto C é 0. O ponto H também, o valor de y no ponto H é 0. Portanto, esses são os pontos que têm ordenada positiva.
Então, pessoal, esse conceito de plano cartesiano, de localização no plano cartesiano, é um conceito muito fácil, bem tranquilo de você entender. Tenta fazer os exercícios da lista que eu estou colocando aqui na descrição do nosso vídeo. Se esse conteúdo foi útil para você, dê um like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Esse conceito é muito importante para quem está iniciando o estudo de funções e para quem está iniciando o estudo de geometria analítica, mesmo porque, como eu já falei, a geometria analítica, o objeto de estudo da geometria analítica é o plano cartesiano e todas as propriedades das figuras planas que podem ser traçadas no plano cartesiano, como retas, parábolas, circunferência, elipses, enfim. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima aula.